revogaço petista. O que é, ô Rodrigão? Já estamos gravando, olha lá o que você vai falar, hein? É que eu não sei o que quer dizer revogaço petista. Eu vou falar o que é o revogaço petista. Bom, novamente em versão pocket, começo do ano, férias. Um ou outro vem com aquela historinha, né? Ai, surgiu uma reunião, não tem choro. Final do mês, quando vier o Cebolão, vai sentir. Tem gente que eu não vou falar o nome, né? Mas que começa com o Marcelo e termina com o Gutermann, que mês sim, mês não tira férias. Tá difícil. Então não quero choradeira depois. Final do mês, quando vier o Lerite lá, os descontos, porque vocês ganham bem pra estar aqui. Então depois eu não quero choradeira. Bom, seu Vitor, eu jurava que já tinha ficado para trás o tempo que nós teríamos que falar da maledeta. Mas agora eu acho que a percepção é outra. Esses dias eu coloquei no meu mural ali que assim, acho que tem duas expressões ali que podem, que dificilmente carregam tanta desonestidade, né? Ocupação de leitos no UTI, né? Que é um número assim meio mandrake, né? Que estão usando agora, É um número que pode ser manipulado, né? muito Quantos, manipulado. eu tinha 100 leitos Covid, com 8 casos. Aí, de repente, eu passei a ter 20 leitos Covid com 10 casos. Não mudou nada. Será que atualizou no seu? Não, mas a ocupação aumentou enormemente. Exatamente. Ou então você falar que novamente os leitos destinados para a Covid estão com ocupação de 90%. Só que antes você tinha destinado 100 leitos, agora você destinou 10. Né? Então Mas essa manipulação aconteceu em N ocasiões ao longo da pandemia. Você coloca os números da maneira que você quer, né? Como hoje eu vi um caso, tipo, a comparação de internação de crianças por faixa etária, né? Então agora, óbvio, existe a narrativa de falar que, nossa, a Covid é perigosíssima para criança. Nunca foi, né? O número de internações de crianças aumentou 600% contra janeiro de 2021. Nossa Senhora. Assim, agora é a pergunta assim, quanto era já? E aí a de idosos não aumentou muito. Meu, esse número não diz nada, né? Quanto era era um caso, aí se de repente virou 600%. Mas dá uma manchete linda, hein? Sai até sangue, né? Então, óbvio, agora você tem toda essa... Eu já sabia que ia acontecer isso, né? As histórias, não, criança e tal. Na prática... A pandemia, na minha percepção leiga, né, com esse vírus, com essa cepa menos letal e muito mais contagiosa, ela tende, isso não é uma opinião minha, por exemplo, o governo espanhol já se manifestou nesse sentido, a transformar a pandemia numa endemia, né? E parece que tem uma galera triste por causa disso, né? Vocês têm essa sensação? Tem um pessoal que tá meio triste, assim? Eu penso, acabou a pandemia, nossa senhora, tem gente... Tem uns especialistas aí, vão morrer de fome, bicho. E outra frase também, ô Rodrigão, que o pessoal fala muito aí em relação à Covid, são os internados não vacinados. O problema é que o não vacinado muda todo dia, né? Porque o não vacinado, você presumiria o seguinte, pô, o não vacinado é o cara que não tomou nenhuma vacina, né? Mas parece que não, né? Parece que tá mudando, né? Tomou uma vacina. É que não tomou reforço, né? Teve uma manchete absolutamente desonesta no UOL, que falava que 90% dos internados eram não vacinados. Não tomou reforço. Aí você olhar, o não vacinado era a terceira dose. Eu falei, meu, que, sei lá, 10, 15% da população tomou, então normal, né? Absolutamente sim, claro. Normal, né? Ô Rodrigão, mas você falou, mas a sua conexão cortou você. Não, eu falei isso que o Vitor falou, né? O não vacinado é quem não tomou o reforço. É essa a questão, né? Então é por isso que está aumentando o número de internados não vacinados. Como a gente está numa versão pocket bossa nova, mas como nós temos o nosso zagueiro, a gente pode avançar um pouco mais no nosso toque de bola. E eu faço a seguinte pergunta. Há quem diga que muitas manchetes são fruto dessa nossa nova era, né? O
call to action, assim que se chama, o clickbait, alguma coisa assim, em que a manchete ela tem a finalidade de despertar curiosidade para o camarada ir lá, clicar e ver o que está por trás. Eu já sou de um tempo e de um entendimento que a maior parte das pessoas só lê mesmo a manchete, né? E não leem um conteúdo do que está ali por trás. Eu queria fazer uma pergunta bastante livre para vocês. Isso que parece ser tão claro, né? Uma distorção de informações, né? Que parece ser uma tendenciosidade e que parece tão recorrente, especialmente nos principais veículos, né? Ou ainda hoje, num grupo do qual fazemos parte, a gente recebeu um vídeo, né? Que era de uma menininha num palco com o Bolsonaro. Então, num pedacinho bem curto, mostrava o texto que foi o vídeo que foi pro ar. Que era o Bolsonaro chamando a mocinha, assim, pediu para tirar a máscara chamando a moça. E depois o vídeo completo, em que na verdade aquela criança estava ali prestando uma homenagem, sendo efusivamente aplaudida e tal. Então, quer dizer, o pedaço que tiraram e a edição mudou diametralmente o sentido daquela ocorrência. A que vocês atribuem isso, né? Porque assim, tomem só cuidado para não serem acusados de teorias de conspiração. Vou começar pelo nosso zagueiro. São só um interesse comercial do veículo de ser mais acessado ou existe uma agenda política por trás disso? Óbvio que existe uma agenda. Isso daí a gente não vê, porque essas coisas não tem esse vídeo, mas assim, como é tudo muito sistemático, né? Existe adesão, vamos começar assim. Tem uma adesão anti-Bolsonaro na elite do país, aqueles que se acham a elite econômica, talvez, mas mais a cultural e educacional do país, contra o Bolsonaro. Existe muita gente que adere a isso por uma questão de reputação, eu já notei também, né? Porque se colocar, vamos dizer A assim, numa favor de um posição ogro, né? não, mas uma posição mais neutra mesmo, não participar do clubinho, a pessoa se sente ameaçada de, por exemplo, de se expor, perder cliente, coisas do tipo. Tem gente que não está nem aí, tipo eu, né? Tipo eu. Mas assim, tô nem aí o que o cara está pensando, tá pensando. Mas assim, o que eu acho é que tudo isso é claramente essa manipulação que existe, tem um telefonema por trás combinando. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos fazer assim, ou vamos derrubar esse cara. Enfim, ele está ameaçando o status quo, nós vamos perder o nosso poder, então nós temos que fazer tudo para que ele seja retirado do poder. E esse é tudo que você imaginar e que a gente está observando. E aí você pode dizer assim, tem uma teoria da conspiração, ninguém ligou para ninguém. Cara, quantas pessoas precisa ligar para resolver isso? É muito poucas pessoas que isso se resolve, não é muitos. Então, eu acho que ligaram sim. Não tem como provar, não tem esse vídeo aí, o vídeo dessas pessoas combinando não existe. Então fica assim, sei lá, se é teoria da conspiração, acho que não, é tudo sistemático, é tudo a mesma coisa, é tudo igual, né? Ô Vitor, deixa eu te perguntar. Isso que o Rodrigo falou, e eu concordo ipsis literis, legal essa expressão, né? Ipsis literis. Eu concordo totalmente com isso, mas eu acho que esse é um fenômeno que talvez vá além do que está acontecendo no Brasil. Acho que é um fenômeno até global. Eu, às vezes, tenho a sensação, né? Tem um filme com. Já vou até antecipar uma dica aqui. Tem um filme com Mel Gibson, que acho que chama isso mesmo, Teoria da Conspiração, alguma coisa assim, que ele é um cara meio. Assim, trabalha numa outra frequência e consegue conectar fatos e acontecimentos que passa desapercebido para a maioria da população. Eu acho que hoje a gente vive uma situação parecida, mas com muito mais clareza e muito mais acessível se você conseguir juntar um pouquinho ali de Lé com Cré. Acho que eu tenho a sensação que nós estamos vivendo uma obra de engenharia social, né? Assim, um momento em que as liberdades individuais estão sendo brutalmente atacadas e a gente percebe isso em todos os níveis. Você tem essa sensação também? Nesse nível? Ou você acha que é um fenômeno mais brasileiro? Se é que você acha Não, eu que acho está que eu acontecendo acho isso? que, bom, não saberia dizer.
A pandemia ele certamente deflagrou esse espírito autoritário do Estado querer se meter e intervir em temas Eu tô antes. jogando Age também, jogo Red Dead Redemption. Estavam que permaneciam na ótica individual, né? Permaneciam no controle individual. Eu não sei se esse cenário é tão exacerbado em outros lugares. Nos Estados Unidos era, né? Você tinha uma polarização forte criada pelo Trump. O Bolsonaro é meio que um copy-paste do Trump, mais ogro, né? Menos, consegue ser mais ogro que o Trump. É isso Né? que eu ia falar. Mais um que o Trump. Ele é mais ogro que o Trump. E aqui, com certeza, isso vai no limite máximo. Você tem alguns setores da imprensa, a maioria da imprensa é anti-bolsonarista de carteirinha, né? Assim, uma campanha clara. Então, assim, há um viés. É importante dizer que é um viés que o próprio Bolsonaro, ao longo do tempo, também foi alimentando. Ele se alimenta desse confronto. Ele se alimenta. Não é que ele não goste disso, tá? Ele em nenhum momento tirou o pé. Então, assim, Ele vai pra dividida, né? Que nem o nosso zagueiro aqui. Ele vai para dividida e, obviamente, que a situação, um puxando a corda e outro puxando a corda, hoje é uma situação de quase uma perseguição de alguns setores. Aí obviamente, ele tem outros que lhes são favoráveis, poucos, e você basicamente não encontra nada no meio. Né? Eu não consigo identificar alguma coisa que assim, pô, o cara, um veículo que seja ponderado, vai? Não consigo. Ou você está de um lado ou você está do outro. É coisa muito binária. E a maioria está de um lado. Né? A maioria está de um lado, e esse vídeo que você falou, claríssimo. É uma campanha contra. Nossa, eu fiquei impressionado com esse vídeo que a gente viu hoje. Então, isso é um fato. E só que assim, não vai mudar porque o protagonista da história também não faz questão nenhuma de mudar. Para ele, a política do confronto é a política que ele adotou desde o começo. E que deu certo para a eleição. A eleição dele deu certo isso. Né? Não é exatamente uma novidade que ele era visto com antipatia pelos veículos de comunicação. Agora, muito mais, porque ao longo do governo, esse confronto foi amplificado. Então, assim, muito difícil você se informar hoje nas grandes mídias sem ter uma visão mais ponderada, né? Eu diria que, assim, hoje a grande mídia... Se o Bolsonaro, por exemplo, acertar aquela coisa, fizer alguma coisa extremamente positiva, esquece. Os caras vão arranjar algum jeito de tornar aquilo um negócio negativo. Não, se ele encontrar a cura do câncer, vão reclamar de quantos empregos ele está tirando. Agora, também se tem um do lado ainda minoritário, você também tem o lado assim, se o Bolsonaro fizer a maior cagada do mundo, os caras vão dar não, sem sombra de dúvida. Mas assim, esse é um lado minoritário, ainda mais dentro de imprensa, dentro como o Rodrigo falou, né, dos artistas, na própria academia, esquece. né? Esquece. O cara. Então a gente vive num ambiente de extrema desinformação, né? Muito perigoso isso. Sim, e diria mais, né? Eu acho que a gente, porque assim, você poderia se ater ao fato, né? Como consumidor de informação e formar o seu juízo. A questão é que mesmo os fatos concretos, eles estão sendo reportados de maneira tão enviesada, tão absurda, que hoje formar um juízo, levando em consideração, e obviamente sempre cabem as exceções, mas assim, esses grandes veículos é uma coisa que está se tornando cada vez mais difícil, porque veja só, não tem problema nenhum que um órgão de imprensa tenha uma linha editorial tranquilo. Mas se você tivesse um balanço maior, né, um maior contraditório, acho que seria mais saudável. A questão é que, como você falou, né, notoriamente pende para um lado, é muito difícil você formar juízo, e o que é pior,
Como isso pende muito para um lado e existe uma tendenciosidade muito grande, cada vez mais percebida, você também cria um ambiente para uma reação contrária mais radical e que por vezes também não passa perto da realidade, né? E aí você vê os extremos que acontecem, mas de fato, como você disse, a gente tem aí uma abordagem um pouco diferente. Bom, já que a gente está falando de temas simples, assim, um pouco complexos, queria a opinião de vocês. Seguinte, nós vimos aí o número 1 do tênis, o Novak Djokovic, prestes a quebrar, né? Hoje, o Nadal, o Federer e o Djokovic, cada um tem 20 títulos de Grand Slam. Eu acho que é isso se a memória não me trai. E o Djokovic entraria aí como atual campeão, prestes a quebrar o seu recorde. E teve todo esse imbróglio aí, né, dele em relação à sua permanência na Austrália. Teve uma primeira vitória, uma derrota e por fim acabou sendo deportado. Eu queria a impressão de vocês aí, agora eu vou começar pelo Vitor, sobre essa situação do Djokovic. Bom, eu, particularmente, eu sou contra o passaporte vacinal. Acho que ele é inócuo nas condições atuais. Tanto que tá todo mundo pega, transmite vacina, enfim. Mas não é essa a questão, né? Eu entendo como injusto. Se o sujeito fez o teste negativo de Covid, ele fez o teste negativo de Covid. Ele poderia transitar, né? Acabou. Isso sou eu pensando. Agora, obviamente, que a Austrália é soberana para decidir quem entra e quem sai. Acho que é direito da Austrália dizer, olha, aqui nós não vamos deixar entrar sem vacina. Ok. Eu acho que houve uma certa confusão. Pelo que eu entendi, o Djokovic encontrou uma brecha dentro da legislação estadual do estado de Vitória que lhe permitiu ir até a Austrália, aparentemente com todos os documentos em ordem. Não foi que ele foi lá na sorte, né? Ele foi... Vou lá ver qual que é, né? Dar um perdido. Ou vou lá peitar esses caras. Ele parece ter feito a consulta, falou, pode vir, que com isso você entra, e aí virou aquele embrólio todo, e o pessoal tomou a decisão política. Eu acho que foi uma grande... todos erraram, né? E o governo australiano tomou uma decisão política. Eu não sei se na Austrália isso foi algo visto positivamente ou não, mas foi uma grande lambança. A sensação que eu tenho, pelo que eu li, é que existe na população um sentimento crescente contra o governo e tem visto nessas medidas um crescimento assim do autoritarismo, né? Você tem imagens vindo da Austrália de pessoas comuns sendo presas, eu acho cada vez com maior recorrência. Isso aí, se for realmente... eu escuto algumas informações de gente que mora lá, colocando isso um pouco, mas aparentemente o povo estava meio que conformado com isso, tá? Eu não sei se isso está gerando algum tipo de mudança no entendimento da população. Agora, como você também escreveu, né? A solução mais fácil para o cara é ter tomado a vacina e pronto, né? Agora ele vai ficar fora de Roland Garros também. Então, acho que cada um com as suas convicções, né? Ele está se prejudicando profissionalmente. Vale a pena? Ele vai ter que responder para ele mesmo se vale a pena. Agora, veja, eu discordo do passaporte. Agora, ninguém pode questionar o país arbitrar uma regra. O país é soberano para arbitrar uma regra. É uma conversa do governo com a população deles lá. Mas veja só, a decisão não foi exata. A questão legal, eu acho que a questão legal estava resolvida. A questão é que ele iria estimular a população, iria estimular um movimento antivacina da população. Exatamente. Decisão política. Foi uma questão política. Não é uma questão que ele estava errado exatamente. Não foi esse o problema. É que o que acho que chama atenção... Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, ele foi para a Austrália com a documentação, algumas pessoas dizem que ele fraudou alguma coisa, eu não sei se é verdade isso, mas aparentemente eu acho que não foi essa a decisão, ele não foi deportado porque ele fraudou um documento, é isso que eu quero dizer, ele foi deportado porque se ele continuasse lá, ele estimularia o movimento antivacina. Então é uma questão política, não é uma questão sanitária.
É uma questão de controle, não é uma questão sanitária. Então, por que deportaram ele? Porque ele representava o movimento, vamos dizer assim, eu não diria que é anti-vacina, eu diria que ele representava a decisão individual de não tomar vacina. E muita gente não quer tomar a vacina. Então, isso iria contra as determinações do governo da Austrália. É por isso que ele foi deportado. Não é porque ele estava com um documento fraudado, senão ele seria deportado muito mais facilmente. E fazendo um complemento ao que vocês disseram, eu concordo com o Victor, né? A Austrália é um estado soberano, tem lá os seus mecanismos de aplicação da lei, quem tem autoridade para dar a última palavra, então, quanto a isso, não há discussão. Sob outro aspecto, de fato, ele não foi lá para afrontar o governo australiano, a sociedade australiana. Ele foi lá, uma vez que foi dado um sinal verde para ele, pela organização do torneio, pelas autoridades locais, que ele, tendo determinada documentação, ele estaria cumprindo as exigências. Pelo aspecto sanitário, não dá para perder meio segundo, né? A maior prova disso é que tem jogador lá com Covid, né? Então, isso aí... O que a mim chama a atenção é o seguinte, se você visse uma decisão dessa, que tem toda essa nuance de arbitrariedade, porque ele foi bloqueado, porque ele poderia despertar um sentimento X, pô, se fosse na Coreia do Norte, beleza, acho que nem chamaria atenção. Se fosse em Cuba, não chamaria atenção. Se fosse, Venezuela. né, e nem, ou mesmo um país qualquer que teocrático, né, por exemplo, sei lá, o Irã, né, que é uma teocracia, que apesar de ter uma alternância lá, eleições, mas sempre dentro de um regime muito ligado, e alguém fosse lá representar um pensamento divergente, não causaria surpresa. O que causa surpresa é alguém na Austrália, uma democracia, né, ser deportado porque uma posição, porque assim, eu não consigo imaginar o Djokovic, né, e no Australia Open dando uma entrevista falando, olha, eu não me vacinei, não se vacinem, né? Não consigo imaginar isso. Então, a simples presença dele, por conta de uma decisão pessoal dele, porque veja só, eu tomei a primeira dose dessa vacina, tomei a segunda dose da vacina, tava achando que tinha que esperar 6 meses para tomar a terceira, fiquei sabendo que não, que eu posso ir lá, tomaria a terceira, talvez até a quarta, se for necessário. Eu entendo que a vacina é uma medida importante, diminui a chance de você, né, ter a doença na versão mais grave, mas em contrapartida que não impede que você novamente se tenha a doença e muito menos que a transmita. Então, sob o aspecto sanitário, a medida é absolutamente inócua. Então, o país pode tomar uma decisão política? Pode, claro que pode. Tanto pode que tomou. A questão é o que se espera de um país como a Austrália, até então um país identificado como uma democracia, né? Então, o simples fato do cara, num exercício de um direito que é pessoal, não tomar vacina, e por essa simples decisão pessoal, ele ser deportado, eu acho que isso é sinal perigoso de um tempo, né? Eu acho que o governo australiano... E negativado, né? Exatamente, não, negativado, né? Então, quer dizer, a sensação que eu tenho é que essa decisão soberana do governo australiano, ela foi uma decisão que não condiz com as tradições democráticas do país. A meu ver, foi uma decisão assim opressora, colocando a força de um Estado contra um indivíduo que foi lá praticar esporte, né, um esportista. Então, realmente, assim, a mim é uma coisa que causa uma certa estranheza, um certo temor, porque eu acho que vai um pouco em linha com o que a gente falava antes, né, de que existe aí uma obra de engenharia social fazendo com que democracias tomem atitudes como essa, né, em que a liberdade de expressão, a liberdade de pensar, os direitos individuais estão sendo cada vez mais suprimidos. Falando nisso, né, e eu não sei, até para emendar um pouco, eu acho que o nosso entendimento é unânime, mas vale a pena pensar, assim, hoje, nem quem tomou 2 doses está sendo considerado vacinado, né? Agora o vacinado é quem completou as 3 doses. Daqui a pouco vai ser a 4ª, 5ª, sabe-se lá quantas vão ser necessárias. O passaporte, originalmente, era quando se tinha a ideia de que, uma vez vacinado, você não pegaria a doença e, não pegando, não transmitiria. Então, ele serviria ali como um filtro natural para proteger as pessoas vacinadas daquelas que eventualmente não quisessem se vacinar. Eu nunca entendi muito bem isso, porque se você está vacinado, enfim, mas aí existem as pessoas com
deficiência e tal. O Vitor falou isso, mas assim, não faz o menor sentido, né, sobre o aspecto sanitário, o passaporte, né? Ele perdeu o sentido, né? Acho que é muito mais um instrumento de cerceamento de liberdade, de controle, do que, de fato, uma Com ferramenta de certeza. saúde pública, né? Inclusive, já foi admitido em off, né, por autoridades, até em Israel já foi pego, se não me engano, primeiro alguém falando, alguma autoridade falando, isso é para botar pressão. É isso. Agora, por exemplo, num país como o Brasil, com 90% da população adulta vacinada, você tem um lugar que tem 30% da população vacinada, de repente você pode falar assim, não, eu estou usando isso aqui para estimular e tudo mais. Eu acho que, tecnicamente falando, você pega, você transmite. Pô, então, para que serve? Está todo mundo pegando a Omicron. Né? E se você está vacinado, melhor para você, vai ter menos chance de pegar a doença de forma severa. Porra, É que diminui o nem, teu risco em 10 vezes. Beleza. é que Agora, nem, por 90% da exemplo, população exigir o vacinou. passaporte em locais, por exemplo, de eventos e tudo. Não deveria ser uma decisão de quem vai a esses eventos, o quanto quer ou não estar exposta, especialmente num passaporte que é inútil, Rodrigo? Ou se é que você concorda que é inútil, né? É completamente inútil. Assim, a gente é uma discussão que não deveria nem existir. A gente tem, só fazendo um retrospecto, né? Primeiro você vai tomar a vacina. Ok, a vacina tem 60, 80% de eficiência, depende. A Covid tinha 5, a Coronavac tinha 50, as demais tinham mais eficiência. Supostamente 2 doses e isso ia te proteger. A gente vê que não está funcionando assim. Você ia ficar protegido, você não ia transmitir e você não ia pegar doença. Isso já se tornou falso. O fato de ser 2 doses já também é falso. Você vai precisar de doses de reforço. Assim, se as pessoas acham que tomar vacina seguidamente, em um curto espaço de tempo, não tem efeito nenhum, então acho que é melhor se informar. Algum efeito vai ter, efeito adverso, né? Algum efeito vai ter. Vai ter o efeito protetivo? Vai ter o efeito protetivo, mas não vem sem custo. Por que as pessoas acham que vai vir sem custo? Não vai ter nada. Não sei, cara. Se tomar muito remédio, tem algum tipo de coisa. Pode ser que você fique intoxicado, pode ser que você tenha que fazer uma desintoxicação da própria vacina. Né? Por que isso está sendo ignorado? Não sei. Mas tem alguma. É inexplicável. É inexplicável. Não, mas, então, mas é todo mundo. O que é curioso é que é todo mundo. O que eu acho engraçado é que você questionar algo, um questionamento legítimo. Você não pode nem questionar. Sim. Um já se viu, está questionando a vacina. Veja, não pode. Olha só, eu achei que a vacina teve grande mérito para debelar e reduzir as mortes. Pô, não tem menor, tá aí um número para mostrar, diminui 10 vezes a letalidade, acabou a conversa. Agora, para essa cepa nova, não funciona, pô. Ah, mas é um pouquinho menor a letalidade. Beleza, mas assim, todo mundo pega. Agora, uma pergunta que eu faço, assim, se a gente, antes da pandemia, falasse assim, olha, vai ter uma vacina aí que você vai ter que tomar 4 vezes no ano, né? Aí agora começou a 4ª dose. Então, assim, é uma vacina trimestral, mas é o seguinte, você vai pegar e vai transmitir. Ah, mas ela vai, dependendo da cepa, ela vai te reduzir bastante a chance de morrer. Mas assim, se a gente descrevesse isso no período pré-pandemia, falar assim, vai ter uma vacina assim que a cada 3 meses você vai tomar, mas você vai continuar pegando e transmitindo, não sei o quê. Qual seria a nossa reação? Esquece a pandemia, vamos voltar no tempo. Qual seria a nossa reação na avaliação dessa vacina? Pô, uma vacina a cada 3 meses, não vou tomar. você vai pegar e transmitir? Não vou assim, tomar. Qual seria a nossa reação? Melhor Vamos não falar tomar. sinceramente. Eu falei, pô, que vacina Cuidado, porcaria é porque essa? falar sinceramente hoje em dia é um problema, Não, eu né? sei, mas então, assim, essas vacinas, assim, perto das vacinas já estabelecidas, elas não são tão efetivas. Não, Essa é uma realidade. Agora, elas serviram, óbvio que elas serviram. Quem tomou e não. Você compara, e aí essa comparação, que os antivacinas usam outros números, compara entre quem tomou
e entre quem não tomou e observa a sequência de severidade. Elas foram efetivas. Agora, elas não contêm caso, não contêm contágio, isso aqui. Então, assim, não são a Brastemp, né? Vamos falar a verdade. E aí, a cada vez que se exige uma dose adicional, um período curto de tempo, você tira um pouco da credibilidade das vacinas. Quantas doses? O pessoal faz os memes, né? Carteirinha de fidelidade. Pô, quatro em um ano? Eu fico Não, e incomodado, você mencionou um aspecto que eu acho bem relevante e que se conecta com o que a gente vem falando até agora, que é como pessoas que fazem questionamentos que são legítimos são tratados. Pegando, por exemplo, a questão da vacinação para as crianças. A meu ver, é bastante razoável que pais dessas crianças, dada a letalidade nessas faixas, tenham dúvidas se faz sentido numa relação razoável de custo-benefício tomar essa coisa. Eu não sou especialista, não sei responder essa questão, mas eu entendo que é uma questão razoável. Se eu fosse um juiz e essa fosse uma causa, eu acolheria essa causa e falar assim, não, então, por favor, ó, você defenda aqui o seu cliente, a promotoria vai acusar, mas tem ali um motivo razoável para se fazer esse julgamento. Eu acho que nesse sentido nós temos motivos razoáveis para que as pessoas tenham dúvida. E aí você parece que a gente retroagiu à Idade Média numa caça às bruxas, em que a pessoa simplesmente manifestar uma dúvida sobre uma questão, uma dúvida razoável, pertinente. Então nós estamos vendo gente, nós estamos vendo notícia de gente defendendo que famílias que eventualmente entendam que não faz sentido fazer essa vacinação para as crianças, dada a letalidade, eventuais consequências. E veja só, eu nem sei, eu nem estou dizendo que se eu tivesse um filho eu vacinaria, eu deixaria de vacinar, porque não me debrucei suficientemente sobre o tempo para ter uma posição firmada. Eu acho que eu procuraria o médico da família, o pediatra, e veria o que ele ia dizer. Conheço casos de gente que o pediatra está falando, não vacina não, mas outros estão vacinando. Mas é o que me assusta, cara. Tem gente falando, espera a Coronavac. O que me assusta é essa caça às bruxas, de se falar até de tirar guarda de crianças que eventualmente não forem vacinadas. Mas isso eu acho que o juiz errou. Eu tenho a impressão que o juiz errou porque ele se confundiu nos diplomas legais que recaem sobre o Covid e que recaem sobre as demais vacinas. Existem algumas vacinas que fazem parte do plano de imunização que são obrigatórias mesmo e estão previstas no ECA, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente. O Covid, aparentemente, eu posso estar enganado, ele não está nesse rol de vacinas obrigatórias sob a égide do ECA. Mas se depender do Barroso, não tendo legislação, a gente legisla. Dependendo... Assim, o que eu queria trazer aqui é o seguinte, a Inglaterra, desculpe, o Reino Unido, no caso, tem uma diferença, né? O Reino Unido, ele divulgou as diretrizes para vacinação de crianças de 5 a 11 anos. E segundo essas diretrizes, só devem ser vacinadas as crianças de 5 a 11 anos que estiverem no grupo de risco, e aí deve ter, eu não sei exatamente o que significa grupo de risco, mas deve ter uma definição precisa para isso. Só devem ser vacinadas as crianças de 5 a 11 anos que estiverem no grupo de risco ou que tiverem contato com algum adulto, com alguma pessoa com imunodepressão, ou seja, que se contaminada pelo Covid poderia ter complicações. Então é isso. Não é Seriam os britânicos genocidas, infanticidas? Mas é isso. Então assim, essa é uma interpretação. Inclusive agora, hoje eu li também que lá no Reino Unido não vai ser necessária mais máscara e também não vai ser necessário mais o passaporte vacinal, porque as regras sobre isso estão se extinguindo, né? Então, não sei se vai ser renovado ou não, mas aparentemente não vai ser renovado, não sei. Vamos aguardar os próximos capítulos, que a gente nunca sabe essas coisas meio malucas, né?
Mas, enfim, com relação às crianças é isso. Então, assim, você ter dúvida sobre o custo-benefício desse tipo de vacina, em que você vê que os adultos não estão se protegendo, não estão deixando de contaminar, e você sabe que as crianças nessa idade praticamente não tem letalidade nenhuma, para Eu quê? acho que é uma dúvida legítima, né? Não Pô, tem, não, não tem tanto efeitos. que o Reino Unido acabou de determinar isso. Qual a Pois determinação é. do Reino Unido? Não, mas eu acho bonito é quando o pessoal fala assim: vamos proteger as nossas crianças. E aí Não eu é para fico, proteger as crianças, né? Não é para então, eu proteger fico as crianças. desconfiado. Eu tenho uma sensação que não. Porque. E uma coisa que reforça essa minha desconfiança, e olha só, hein? A Anvisa aprovou, o Ministério da Saúde lá fez audiência pública, aprovou, e eu não tô nem efetivamente entrando no mérito. Eu tô dizendo que a dúvida é legítima. A conclusão eu não tenho capacidade técnica de dizer que sim ou Não, que não. veja, o Rodrigo até compartilhou aquela tabela que a Pfizer usou para fazer a defesa em relação à FDA. Assim, não são números robustos. Não Você tem pode ter p-valor. dúvida. Vamos lá, não tem p-valor. Você Ó, pode ter dúvida em cima daqueles números. eu não Né? fiz análise nenhuma. Eu não fiz. Eu não sei, não sei. Cara, mas se for calcular p-valor, não passa. Explica para o público leigo aí o que é o p-valor, Não, Rodrigo. assim, deixa eu explicar, porque assim as pessoas se confundem. A prática da medicina é dizer o seguinte: você seleciona um grupo seleciona aleatoriamente um grupo de pessoas que vão receber o remédio, seleciona aleatoriamente um grupo de pessoas que vão receber placebo. Você. Vão ser Isso. engambeladas. Isso. Durante um tempo você dá os remédios, aí você vê quem ficou doente, quem foi hospitalizado, quem foi para UTI, quem foi a óbito, certo? E daí você faz um cálculo estatístico, e se o p-valor for menor do que 5%, você diz que aquele remédio foi efetivo. Então, você tem que ter uma. É isso. Se o valor for 6%, 5,1%, mesmo que o desfecho seja favorável numericamente ao remédio, fala que o remédio não é efetivo, que o remédio não funciona. É essa lógica. O que seria esse p-valor, só para a turma? Não, mas aí assim. É a chance, vamos dizer assim, é a chance de ter sido um resultado espúrio. Então, Tá. se a chance de ter sido o resultado espúrio é menor do que 5%, quer dizer, é uma chance baixa, aquilo lá funcionou. Se a chance for maior do que 5%, for 5,1%, Não funcionou. não funciona. Então vamos lá. Aí eu quero dizer, aí a gente tem que entender aí, eu tento explicar isso, mas eu tenho dificuldade, acho que é difícil mesmo. Então veja só, você tem um desfecho, para que essa chance atinja para que essa chance seja menor do que 5%, você tem que ter uma amostra de casos agravados relativamente grande. Porque se for 2 e 3, 2, vamos dizer assim, 2 no grupo tratado contra 3 no grupo placebo, não vai dar 5% nunca. Nunca. Apesar de você ver que a eficiência nesse caso, qual que é a eficiência? 33%. Você reduziu no grupo tratado em 33% o número de pessoas que agravou, vamos dizer assim. Né? Um é 2, outro é 3. Quando a Mas gente está falando de 600 mil mortes, a gente poderia estar falando de 180 mil pessoas. seria exatamente mas isso. naquela amostra lá, você tinha um óbito, né? Só para começar. Um óbito em 1 milhão. Um óbito em 1 milhão de doses. Né? Eu acho que é isso. Muito bem, eu estou dizendo isso por quê? Porque, assim, o desfecho... aí o que acontece? Se o agravamento do Covid, especialmente em crianças, é muito baixo. É muito pequeno. Então, você não consegue fazer a conta. Mas o que é curioso é que, no caso de alguns medicamentos que são utilizados por alguns médicos negacionistas
para tratamento precoce, é esse o problema que acontece. O desfecho no tratado é sempre melhor do que o desfecho no não tratado. Mas como o agravamento é de frequência baixa, nunca dá os 5%, ou menor do que 5%. Então, o que acontece? Então, o discurso oficial é o seguinte: aqueles medicamentos para tratamento precoce não funcionam porque o p-valor é 17%, 20%, qualquer coisa assim. No caso da Pfizer, para crianças de 5 a 11 anos, eles não põem o p-valor, porque o p-valor vai ser maior do que isso. Vai ser maior do que 5%. Então, se for maior do que 5%, a conclusão é o seguinte: a vacina não funciona. É isso. E Nem me diga eu não sei se vocês. Muito bem explicado, Rodrigo. É mais ou menos como assim, né? 4,9. Nossa, que coisa incrível. 5,1 não quer dizer nada, né? Quando na verdade é uma diferença ínfima entre o sim e o não, né? Isso. Não faz o menor sentido você ficar preocupado com isso, né? Não, O que você precisa para ser rico? Você precisa ter 1 bilhão. Eu tenho 999 milhões, 999,99 centavos, eu não sou rico. Não faz sentido. Não... Mas nesse caso que o Rodrigo está falando, se dada a amostragem tão pequena, vis-a-vis o número de quadros severos, esse p-valor não ia ser 5,1. De jeito nenhum, ia ser 80%. Esse p-valor, ou seja, você, na verdade, para justificar qualquer coisa, precisaria deduplicar o tamanho da amostra, né? Ou mais que isso, né? Mas porque o que acontece com as crianças, exatamente o que acontece em geral no Covid. O agravamento do Covid, né, que gera hospitalização, UTI e tudo mais, tem uma frequência baixa, não é uma frequência alta. Então, quando você compara com o tratado, a frequência continua baixa. Então, duas frequências baixas, difícil dar p-valor maior do que 5%. Esse que é meu ponto. Mas menor que 5% não dá. Então, assim, mesmo que você repete o experimento, no caso geral, você repete o experimento com aqueles medicamentos que os negacionistas costumam usar para tratar quem está com Covid, você repete aquele medicamento. É sempre a amostra pequena, mas você repete o experimento várias vezes, o desfecho na amostra que usa o medicamento é sempre mais favorável que o desfecho na amostra placebo. Sempre. Sempre. Gerando um inconveniente resultado, né? Mas daí você fala, mas daí quem quer negar isso daí fala o seguinte: não, meu p-valor é 15%. Cara, ninguém está negando que o p-valor é 15%, mas que a amostra não é grande o suficiente. O que vai fazer? A frequência de agravamento é baixa. Que é o caso das crianças. Quando a frequência de agravamento é baixa, dificilmente você consegue um p-valor significativo. Mas mesmo assim, gente, tem papers, tem artigos científicos mostrando que não é assim que se interpreta o negócio. Você tem que ser interpretado de uma forma mais qualitativa. E olha que eu sou econometrista, estatístico, assim, de certa forma. Cara, é lógico que eu quero que dê o p-valor menor do que 5%. Cara, mas eu sei que nem sempre isso acontece. Eu sei que isso não é sempre possível. É esse que é o negócio. E uma coisa que me chama a atenção para a gente passar a régua aqui é o seguinte, né? Durante 2 anos não se falou de criança, né? E agora parece que tem que ser do dia para noite, porque senão, teremos centenas de milhares de mortos. Não sei, parece que tem uma pauta um pouco assim. Tudo bem que houve uma priorização, a questão das idades e tudo, mas eu não sei, tem alguma coisa aí que um simples mortal leigo como eu não consegue entender bem, mas provavelmente o tempo vai trazer uma resposta pra gente. Mas assim, o que me incomoda muito nessa pandemia é o estabelecimento de consenso Em nome da ciência. sobre pilares muito frágeis. Então, assim, não, lockdown. Quem falou que lockdown resolve? Quem provou que lockdown é a melhor decisão? Eu conheço quem tenha dito desde o começo que não resolve, que o negócio era trancar os velhinhos. Meu amigo Rodrigo falou isso lá no começo.
Então, mas assim, Vão me cancelar por causa disso. Não foi exatamente mas isso que assim, eu disse. Eu sei, é Mas só para criar então, uma celeumazinha. mas você tem questões, consensos que carecem, talvez, de um embasamento mais sólido, entendeu? Aí se constrói consenso. Aí virou agora, não, vacinar criança. Calma, coisa. Criança que você falou 2 anos sem falar de criança. Nunca foi um tema de pandemia. Fechamos escola por 1 ano e meio, uma vergonha. Vai ter consequências aí horrorosas aí por uma geração aí que nós vamos perder. E aí agora, de repente, virou um calcanhar de Aquiles. Não é o Virou calcanhar de uma Aquiles. hemorragia, né? Uma Não coisa. é, não é, tipo... Mas, enfim, aí E aí o que você... acontece? Se você Essa pondera. situação desses consensos aí que têm se formado, que acabam proibindo o contraditório. Proibindo. Sim, porque aí é o Não seguinte: pode você falar sobre o não, assunto. você não está preocupado com as nossas crianças. Você é um Não, malvadão, você vai falar ainda, uma né, sobre a questão versão. da Folha de São Paulo. É, exatamente. Você é um malvadão, né? Você é tipo uma reencarnação do Herodes, né? Pô, você não está preocupado com as nossas crianças. Bom, falando desses tempos bicudos, as pesquisas aí são praticamente unânimes em apontar que o Lula já é presidente na Austrália, né? Já é. Eu até brinco, né? Falei, bom, se o Lula já está eleito, em termos de mercado, provavelmente daqui para frente a eleição só tem upside, né? Se ele já está eleito, já deve, já tá ganha a fatura, já era, tá ali. Todas as pesquisas mostram inequivocadamente, né? Há quem diga até que o Lula tenha dito ali, né? Pô, esse negócio aí de ser líder na pesquisa vai acabar me prejudicando, né? Então que ele não queria ser tão líder assim antes do tempo, até porque a gente já viu até a Rosiane Sarney liderar a pesquisa no Brasil. Mas o fato é que, dado o resultado das pesquisas, né, tem um pessoalzinho aí colocando as mangas de fora, né? Gleisi Hoffmann falando aí do mimimi da Faria Lima e tal. E uma das manifestações do PT seria que a revogação da reforma trabalhista. O Bolsonaro agradece, Rodrigão, esse tipo de manifestação? Esse pessoal aí faz parte da assessoria da campanha dele? Cara, você vai revogar as leis trabalhistas que deram emprego, né? Essa reforma trabalhista que não foi... Vamos lá, antes de mais nada. A reforma trabalhista limitada Meia pela... lite, meia mussarela, né? Meia. Mas assim, beleza, melhor isso do que nada. Sim, Esse é o sem primeiro dúvida. ponto. Em termos de Nós tivemos... Brasil, um passinho para frente é muita coisa sempre. Elas permitiram flexibilizar as relações de trabalho, manter gente empregada e empregar gente de maneira formal. Isso é que elas permitiram. Acontece que elas retiraram dos sindicatos também a contribuição sindical que mantinha... Mas você é muito maldoso. Não, aquela contribuição mantinha muita gente ali pendurada no sindicato, trabalhando pelo bem dos trabalhadores, né? Pensei que você ia insinuar que o pessoal era contra a reforma trabalhista por conta de uma mamata ali que tinha um pessoal que aproveitava. Não tem Ufa, ainda mamata em bem. sindicato. Se você tá no sindicato, você está lá trabalhando diuturnamente pelo bem dos trabalhadores, Sentindo as oscilações da economia, né? isso, lutando pela classe trabalhadora, Nós, né? lutando, afinal, os trabalhadores é o lado hipossuficiente da relação entre o capitalista e a massa trabalhadora de quem ele extrai a tal da mais-valia relativa e absoluta, né? Então, eles precisam dessa defesa e o sindicato foi uma invenção necessária para manter isso. Então, Feito esse disclaimer, feito isso, foi uma boa reforma trabalhista, né? Manteve mais emprego. Então, assim, quando eu acho que talvez nem todas as pessoas percebam os benefícios dessa reforma, o que é uma pena, mas é por causa dela que muita gente deixou de morrer de fome, né?
Agora, vai ser, assim, eu acho que o problema, a questão com o Bolsonaro, gente, é que o Bolsonaro não aproveita esses momentos para, Fazer a vamos dizer, contraposição, né? fazer uma contraposição racional, sei lá, uma contraposição ponderada, racional, porque claramente né, você dizer que vai ser contra a reforma trabalhista é uma medida contra os trabalhadores, contra a sociedade. O problema é que ele não consegue impor um discurso que permita que ele, olha, esse tipo de medida vai contra os interesses do cidadão brasileiro. Vai ter mais cidadão desempregado, dependendo do governo, vai ter mais cidadão sem conseguir alimentar sua própria família, vai ter criança passando fome, sabe? É um discurso que seja próximo do trabalhador, próximo das pessoas mais simples e vulneráveis. Ele não consegue também. Né? Ô, Vitor, você profissionalmente já viveu fora do Brasil, se eu não me engano, pelo menos em 2 países, e a sensação que eu tenho é que nos países mais desenvolvidos, né, as relações de trabalho são sempre muito mais fluidas, né? Não, não. Na Só nos Estados Inglaterra, Unidos. na Inglaterra Estados também, Unidos e né? Inglaterra. A Europa é um posto de. Você trabalhou na É Inglaterra, uma né? crescência. Eu trabalhei na Inglaterra, trabalhei na Grécia, trabalhei nos Estados Unidos. Mas na Inglaterra eu tinha muito contato com os países da Europa Ocidental ali. Certo. E é uma desgraça. É uma França, desgraça. Espanha, França, Portugal, Portugal. Espanha. Mas assim, a Europa tem um problema sério, né, de atratividade. Sim, sem dúvida. Exato. Por N razões, uma delas é essa. É uma situação que não sei se é sustentável no longo prazo. São ricos, verdade, mas eles Tem também problemas têm um crônicos. arcabouço, tem um arcabouço aí legal, etc., complicado. Agora, sobre a sua pergunta, eu acho o seguinte, essas pesquisas que eu, sinceramente, eu não vejo esse contingente do Lula em 40%. Eu não vejo isso aí, assim. Posso estar aqui recluso na minha bolha. Na minha bolha ele não tem 10%. Eu não sei, Agora, eu sei assim, que na minha eu bolha eu sei que não eu sei, estou mas no na. país que eu vivo ele não anda na rua. Eu sei que ele obviamente tem um recall e tudo mais, mas vamos ver se é isso tudo mesmo, tá? 40% Lula, não vejo isso, Olha, sinceramente. Mas assim, é uma questão de. Aí é uma questão que eu estou fazendo uma afirmação sem nenhum lastro estatístico nem nada, só no que eu consigo Aliás, enxergar. no não, mas exercício daquilo que nós somos o melhor, que é a É, nossa tudologia. É mas disso que nós estamos falando aqui. Palpitar, dar pitaco, tudólogos. Fala, Rodrigão. o Instituto Paraná não dá essa diferença, né? não, é menor. Eu até vejo ali como alguma coisa mais razoável. Mas ainda. Mas, mas beleza. Não, mas o do Instituto Paraná, se eu me lembro bem, que eu não me lembro. 30 e poucos a 20 e poucos. Mas a diferença é 3, 4%. Acho que é um pouquinho maior. Mas tudo bem, Mas mas não é enfim. essa diferença. Não é. Agora, se a gente depender da comunicação efetiva do Bolsonaro, o Lula está eleito, né? Então também tem esse lado. Porque ele não aproveita, ele entra nas brigas improdutivas, enfim. Mas eu acho que tem uma vantagem você aparecer, uma vantagem assim, para o Brasil, tem uma vantagem ele aparecer assim, mega favorito assim, tão precocemente. É o surgimento da soberba e da arrogância. Deixa eu só Que já fazer um está. parentezinho, ô Rodrigão e Victor. Pesquisei aqui. Segundo no próprio site lá do Paraná Pesquisas, a última pesquisa divulgada aqui no final de dezembro, pelo menos falando em São Paulo, que a diferença entre o Lula e o Bolsonaro estavam por 4,1 pontos. Deixa eu ver aqui se depois. Prossigam aí, mas eu vou ver se tem o cômputo geral, porque mostrou aqui por estados. Em São Paulo ela seria menor mesmo, né? Mas eu acho que a soberba, né, a arrogância, os caras estão se achando já no poder. Eu acho que isso ainda pode derrubá-los. Né? E sobre essa alusão de que vão fazer eliminar reformas, é normal. Os caras se abraçam com um atraso. Né? Tivemos 14 anos de história com o PT, a gente viu o que houve. Então não surpreende que eles, de 10 medidas ruins, ele adotem 10. Isso não surpreende.
Mas eu apesar de obviamente existir um certo favoritismo do Lula, eu não acredito que ele seja tão exacerbado quanto parece. Eu entendo que tem água para rolar ainda e entendo que a soberba, a arrogância, a prepotência pode ainda nos trazer surpresas positivas para quem não é petista e surpresas desagradáveis para quem é petista. Eu acho que não tá o jogo ainda mal. Vocês lembram ano passado? Teve um time no ano passado que começou o primeiro Pronto. semestre bombando. Vocês Precisa lembram disso? provocar? Vocês Precisa lembram? provocar. Precisa A gente disso. falava, pô, Tá vendo bem é pra cacete no. cedo, Pô, tá vendo é bem pra cacete no cedo. comentário. Pra que Lembra que a gente isso? falava, é cedo, vai chegar Tô no aqui auge quieto. cedo. Tá? Você assistiu o É, jogo? então, Só falando de futebol, parece que o São Paulo ganhou de um time aí na Copinha. Quanto é que foi? Não foi precisa, 4-2, não mas precisava esse ter time mexido, aí. né? Não, beleza. Não, deixa eu só dar a Não, minha. mas você Deixa... concorda que é um exemplo apropriado se chegar no auge meio antes do campeonato? Que importa? Então, como eu ia dizendo, o que que eu entendo? Para mim, eu acho que é uma coisa assim, até meio básica, assim, né, de bom senso. Eu acho que quando as relações de trabalho são mais fluidas, né, você consegue, numa ponta, preservar a saúde das empresas, que têm uma maior capacidade de se adequarem aos cenários econômicos, né, e isso é bom. E do outro lado, você permite que essa fluidez faça com que as empresas também consigam a recontratar mais rápido depois de terem dispensado. Né? No caso brasileiro, o que, que a gente vê? Né? Que custa muito caro empregar, então a propensão de abrir vagas por conta disso é menor. Uma vez que a pessoa é contratada, custa caro dispensar, o empreendedor demora, mas em compensação, demorar tanto, ele acaba às vezes colocando até em risco a sua atividade e a propensão dele a recontratar então é mais complexa ainda. Então essa reforma trabalhista, a meu ver, que foi realizada, ainda que, como bem disse o Rodrigo, bem incompleta, eu acho que ela apontava numa direção, né, de uma maior fluidez nas relações de trabalho. Eu tive uma passagem com um cliente meu, eu fui visitá-lo na empresa dele, ele sempre muito caprichoso, a sede da empresa dele impecável, impecável. Eu fui visitar ele ali naquele biênio ali doído, né, da crise reta final da Dilma. E quando eu entrei, me chamou a atenção porque ele tinha um belo jardim na entrada que estava muito mal cuidado, muito mal cuidado. E aí, conversando e ele se lamentando ali daquela retrocesso da atividade econômica, e ele falou, né? Falou, olha, eu tive que demitir um monte de gente que não estava ligado diretamente à operação. E dentre as pessoas que ele havia demitido, ele tinha demitido lá o jardineiro. Então ele falava, eu gostaria de poder dar uma força para ele aqui, contratar, ó, vem 2 dias e tal. Mas a falta dessa liberdade, dessa fluidez na relação de trabalho, fazia com que o jardineiro não ganhasse absolutamente nada, né, complicando ainda mais a desigualdade, a dificuldade pela qual sua família estava passando. E ele, por outro lado, né, com a empresa ali, com o jardim maltratado. Então, quer dizer, se tivesse menos Estado e deixasse as pessoas se entenderem ali, nos dias de hoje, eu acho que seria muito mais efetivo você criar uma legislação que supostamente protege, 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 mas que na prática acaba inviabilizando. Então, assim, mas no final das contas, né, em se tratando de PT, a gente, pelo menos essa é a minha convicção, PT é igual retrocesso, né, em todos os sentidos. Então, não chega a me surpreender. Aliás, eu acho interessantíssimo que o PT, de fato, mostre mesmo a sua cara. É essa a esperança que a gente tem, né? Para que a gente não dê esse passo atrás, né? A gente pode ir claudicante de lado, mas voltar desse jeito é complicado. Bom, não que eu queira fazer aqui uma associação, né, entre PT e Folha de São Paulo, de forma alguma, é que está na pauta aqui, né? Bom, a gente morre e não vê tudo, né? A gente morre e não vê tudo. Na Folha de São Paulo, 186 jornalistas assinaram um manifesto contra 3 colunistas lá que supostamente estariam fazendo publicações de teor racista. Então nós estamos vivendo um tempo onde jornalistas defendem a censura, né? Eu acho que seria muito mais fácil, né, que dentre esses 186 jornalistas tivessem articulistas ali que escrevessem colunas em contraposição àquelas que eles supostamente entenderiam ter sido racistas.
O que falta mais pra gente ver, Rodrigão? Assim, não, acredite, tem coisa muito pior do que isso, né? Sim, sem dúvida, mas é que você vê o manifesto de jornalista contra a liberdade de expressão é um negócio que. Quer dizer, apesar de que, em se tratando de Folha de São Paulo e dos dias atuais, eu ia estranhar se fosse um manifesto pela liberdade de expressão, ainda que eles estivessem discordando radicalmente do que havia sido feito. Mas assim, vamos começar. Todo mundo tem o direito de se manifestar. Então, se quer se manifestar contra os três articulistas, né, o Demetrio Magnoli, o Leandro Leandro Narlock Narlock, e qual que é o outro, o principal Antônio lá, Risério. Antônio Rizeri, que eles pode se manifestar. O que eu acho que essa manifestação, o que nós estamos observando, do meu ponto de vista, por parte desse grupo de profissionais, né, é uma redução, é uma evidência, vamos dizer assim, de uma inteligência que já foi maior. Vamos dizer, uma redução de uma inteligência que já foi maior. Por quê? Porque quando eles pedem esse tipo de coisa, eles estão plantando a censura que vai recair sobre eles no futuro. E eu não sei nem se vai se recair, porque eu não sei se eles sobrevivem com essa inteligência, mas se sobreviverem, eles têm uma certa probabilidade de serem censurados. E é por isso que o jornalista, até ontem, né, até hoje, não pedia censura nenhuma, porque conseguia vislumbrar que qualquer censura que eles se manifestassem de forma favorável poderia, no futuro, voltar-se contra si próprios. Então, o que me surpreende, na verdade, é essa limitação que esses profissionais têm de não entender que eles podem ser censurados no futuro, e não muito longe. Porque o que nós estamos vendo é uma censura sistemática das mídias sociais. No caso do Brasil, especificamente, né, com o apoio dos ministros do STF, que agora eles querem censurar o Telegram, porque o Telegram não tem representante aqui no Brasil, né? Então, eles não conseguindo oficiar os dirigentes do Telegram, o próximo passo é impedir o Telegram de operar no Brasil. Então, é esse nível que nós estamos, né? O controle que se deseja, quando não é atingido, você usa a força bruta, que é o caso dos ministros ali. Né? Ô, Vitor, eu acho que o Rodrigo colocou muito bem aí o entendimento dele, do qual eu concordo, e eu acho que é mais ou menos assim, né? O pessoal não está se dando conta de que eles vão ser a mesma mão que eles estão usando para alimentar essas feras, vão ser as mãos que vão ser mordidas aí, né? No futuro, porque como o Rodrigo falou, né? Liberdade para se manifestar eles têm, mas se manifestar para que pessoas não possam colocar o seu entendimento, sua opinião sobre um determinado assunto, me parece aí um contrassenso, né? Vergonhoso. Agora a moda é você atacar o personagem, né, e não refutar os argumentos. Virou É mais normal. difícil. É mais difícil, né, Vitor? Pensar. Outro dia você vê, teve aquele vídeo lá de um médico que foi criticar lá o Zeballos. Né? Certo. O pessoal adorou, o pessoal que não gosta do Zeballos vibrou. Eu vi o vídeo é uma parte de 5 minutos de ataques pessoais. E assim, cara, eu achei um vídeo péssimo. Ele não, em nenhum momento ele contra-argumentou. Ele simplesmente atacou a pessoa do sujeito. O cara era um mau aluno, o cara era isso, o cara era aquilo. Cara, eu achei o pessoal vibrando com aquilo, porque ele linchou alguém que tinha uma opinião que não batia com a opinião da pessoa. Ah, bom, tá beleza, não gosta do cara, vai lá, então faz um vídeo e refute o conteúdo. Eu vi E aí, esse vídeo beleza. e ele mal comenta sobre o conteúdo. Não, ele não fala nada, ele só ataca o cara. Então, assim, hoje é isso.
Então você vê esse manifesto, não pode falar isso, porque, cara, o artigo do. Eu não li o que o Leandro Narlock e o Demetrio escreveu. O artigo lá do Antônio Rizzelli, cara, um artigo bem para refletir, um artigo super bem escrito, tem nada de. Não é racista, ele coloca uma situação. E, pô, gostemos ou não da situação, porque precisa ser encarada, né? Ninguém fala. Então, assim, nós estamos vendo tempos muito estranhos que se você questionar esses consensos, você automaticamente recebe. E nesse artigo eles escrevem que é um consenso que não existe racismo reverso, né, de preto contra branco, e que só existe o racismo de branco contra preto. É o consenso. Pois mas cara, no artigo lá do Antônio, ele dá alguns exemplos que, se você não chamar aquilo de racismo, dá um outro nome para aquilo, chama de qualquer coisa, qualquer coisa lamentável. Ele cita alguns exemplos, né? Então, acho que é algo para se pensar. Mas não, então a gente vive em tempos muito desagradáveis nesse sentido, né? Então, e eu acho que é muito parecido essa reação do jornalista com a reação do médico, que foi lá, xingou a pessoa, o cara só ofendeu a pessoa e não refutou com argumentos o que o cara falou. Tem todo o direito de falar, olha, essa opinião aqui do doutor, ela é fraca por causa disso, disso, disso. Né? Tá aqui, o cara falou isso aqui, tá errado. Ele falou isso aqui, mas não é isso, isso, isso. Não, o cara passou 5 minutos meio que ofendendo, agredindo. O pessoal adorou. Eu achei fraquíssimo o vídeo. Eu achei que o vídeo depõe contra quem fez, né? Prática. Então, assim, é a mesma. Para mim da mesmo. Essa situação é o mesmo estilo desse baixo assinado. Exatamente, né? Porque ataca os colunistas, mas ele não se manifesta em relação ao teor das suas opiniões, né? No caso do Demetrio Magnoli, ele sempre se posiciona na questão das cotas, né? Que ele fala em tribunais raciais, né? Que você... Como é que... Sobre isso. O Leandro Narlock, ele faz algumas fotografias, alguns recortes, né? De momentos históricos, né? Em que o consenso que o Rodrigo aponta ignora, né? E no caso do Antônio Rizzelli, em nenhum momento ele diz que não existe racismo contra os negros, né? O que ele diz é que existe, em alguma medida e sob uma determinada ótica, também pessoas que sendo negras, né, eu presumo, e isso não está no artigo, mas, por exemplo, eu vi já vídeos e prints de coisa de pessoas radicais, de movimentos, que, por exemplo, condenam outros negros que se relacionam afetivamente com pessoas brancas. Tem até uma expressão que é palmitar, né? Por exemplo, recentemente, o Gilberto Gil, numa foto de família, foi criticado porque a sua netinha, pele clara, né? Então, olha, tá acabando com a raça. Cara, se isso aí, né? Se você não, se a gente não puder chamar isso de racismo, né? Você condenar alguém por ter um relacionamento interracial que não, né? Cara, que nome que a gente dá para isso aí? Então vamos escolher um nome, né? Vamos escolher um nome, porque muda o nome e combate. Né? A mesma coisa que você dizer que o Ciro Gomes chamar o menino lá de Capitão do Mato, que não é uma ofensa racista. Como não? Né? Se para ser Capitão do Mato ele tinha que ser um negro que traía outros negros. Então você está fazendo uma ofensa que diz respeito à etnia, a raça do cara. Cara, então é muito louco. E aí você vê jornalistas que assim, não, vamos abrir aqui um debate, vamos estampar aqui um editorial, vamos dizer que a nossa opinião não é a opinião desses caras, né? Vamos refutar cada item. Não, parece que o mais razoável mesmo é você matar o carteiro para ele não te entregar uma carta que talvez não seja confortável de você ler, né? Impressionante. 2022, coisas que deveriam ser elementares, civilizatórias, mas parece que a gente, não sei, às vezes dá uma sensação de regressão. Bom, eu tinha colocado aqui falar de futebol, na verdade, futebol está em stand-by, né? Temos aí a Copa... melhor do mundo. Então, isso que eu ia falar. O futebol também em stand-by aí, aqui nós estamos tendo a copinha, né? As contratações, o meu tricolor parece estar montando um time aí, eu tô me iludindo, confesso. Já confesso aqui de cara que eu tô me iludindo de novo, né? Não muito, mas tô me iludindo um pouco. Vamos ver se meu time chega longe na copinha, mas aí, Lewandowski melhor do mundo merecido, né, Vitão? Pô, totalmente.
Baita de um Eu acho que goleador, né? Cara a eficiente revista demais, né? France Football devia se retratar e tirar o prêmio que ela deu pro Messi e dar pro Lewandowski. Também acho que concordo. O que você acha, ô Rodrigão? Queria ter o Lewandowski de centroavante lá ou prefere o Pablo? Ah, é? Cara, acho que o Lewandowski não, vai. É não, Olha, Lewandowski eu não. diria que se eu tivesse uma máquina do Hormônio, né? tempo, eu trazia o Marião. Pesquisem aí o Marião, um centroavante que o São Paulo teve. Eu preferia o Marião ao Pablo, rapaz. E aí, e eu falo isso com pesar, sabe por quê? O Pablo é esforçado. Eu xingo ele bastante. É Mas morfético. é a água do Morumbi. Ele vai voltar agora para o Atlético Paranaense e vai voltar a fazer Cara, gol. eu não Aliás, duvido, cara, porque é a lei do ex, né? A lei do ele ex foi é o foda. artilheiro. Você está Sim. sendo ingrato. Ele foi o artilheiro do São Paulo na temporada. Olha a ingratidão. Não, e eu vou te falar uma coisa. É, É que assim, é verdade, ele foi artilheiro, mas você vê a quantidade de gol que ele perdeu, é uma enormidade. E eu vou te falar, eu xingo ele, porque é gostoso xingar no futebol, né? Então, porque, por exemplo, você vai nos Estados Unidos assistir um jogo de basquete, é gol, 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 ou defense, defense, defense. Ninguém xinga a mãe de ninguém, é um puta saco. Né? Aqui no futebol também tá ficando chato pra caramba. Daqui a pouco você só vai chamar. Não pode, só vai poder chamar de feio e bobo. Né? Aquelas coisas que a gente. Porque, pô, o legal de ser no estádio é você extravasar, falar besteira e o cacete é quatro. Pô, o cara cai no chão, tá enrolando, ô, enfia, pá, e que ele levanta e não sei o que lá. Agora já não pode mais. Então o feio, bobo Pablo, também não vai poder. daqui a pouco não pode, que vai bullying com o Não, jogador, vai feio. ter que fazer terapia É, porque chamou de feio. vai Pô, ter bullying né? contra os feios, pô. E contra os Exatamente, não bobos, pô. pode. Os bobos também não pode. Mas então, que nem o lance do Pablo, assim, eu gosto de xingar ele, mas eu xingo com dó. Eu gosto, é extravaso, que eu falo, morfético, ai, leproso não pode falar mais. Morfético, bexiguento, lazarento, porque, né, perde uns gols que você fala, meu, não tem. Tipo assim, se colocar um cone ali, a porra da bola bate. Não, bate nele, meu, é uma loucura. Mas por que que eu digo que eu xingo com gosto, mas ao mesmo tempo com dó? Porque ele é esforçado demais, cara. Se os times, se os jogadores de futebol no geral fossem tão esforçados quanto o Pablo, pô, o futebol tá melhor. Você vê uns puta chinelinho aí, entendeu? O problema é que exatamente por se esforçar tanto, ele tá sempre na cara do gol perdendo gol. Aí vem aquela coisa de xingar. Então eu fico nesse looping de dó e raiva, né? Mas beleza, bom, parabéns aí ao Lewandowski, né? Que desbancou aí os últimos O Pablo ganhadores aí. seria aquele funcionário ruim com iniciativa, né? Exato, que aí é a pior merda que tem, né, meu? Ruim com iniciativa, a gente já sabe do que vai dar. Bom, vamos passar. Você quer falar alguma coisa, Rodrigão? Não, ele é ruim, mas cara, a gente fica com dó, né? Então, é isso que É eu falo, eu isso. xingo com dó. Eu xingo, é com dó. Porque ele é esforçado. Bom, vamos para nossas considerações finais. Eu não sei se o meu amigo Victor aí tem uma bola dentro, uma bola fora, uma dica. Porque eu falo a verdade, eu não pensei. A Eu bola vou te dar, fora. eu vou rolar uma bola para você dar uma dica. Vou rolar uma bola aqui para você, tá? Onde é que se come uma boa pizza em São Paulo, Victor? Opa, pizzaria do Brás, uma pizza com abobrinha. Pizza de Pizza de abobrinha no abobrinha. Brás, Eu ia dar ali em essa dica. Pinheiro. Pode ser Isso. é uma boa dica. Ótima dica. É. Ou a Castelões, né? Exatamente. Meia abobrinha, meia castelões. Se a companhia for boa, falar muita besteira e der risada, aí a pizza fica melhor ainda, né? Com certeza. Dá pra comer a segunda, inclusive. Ô, Victor, eu fiquei sabendo que você tem amigo teu aí que já foi até preso. É verdade isso? Essa história merece um programa à parte. É. Amigo teu que foi pro estádio e tentando apartar a briga, foi pro Foi Chilindró. preso pela polícia e depois deu carteirada na polícia. E é isso aí. Tá certo. Tem alguma bola dentro, alguma bola fora ou vai ficar pra semana que vem acumulado? Porque aí eu vou cobrar duas. Que, ó, aliás, Pode eu quero fazer acumular. um aviso aqui já, hein? Quero A fazer um bola aviso. fora para os jornalistas da Folha. Eu quero fazer um A bola aviso fora. aqui. Antes disso, quero fazer um aviso aqui. E vale para os senhores também. Eu serei impiedoso no desconto na folha de pagamento. Então, o senhor Marcelo Gutermann, o senhor Cleveland Prats, onde eu tô não tem conexão. Surgiu uma... Que se dane, meu amigo, no final do mês. Então, vale para vocês dois também, vocês vão ver no Olerite. Agora que eu já desabafei, bola fora para os jornalistas da Folha.
Bola dentro pra quem? Pro Lewandowski, que fazendo um Lewandowski é bola trocadilho? dentro. Bola dentro pro Lewandowski do Bayern. Isso aí. O outro Lewandowski jamais merecerá uma bola dentro. Ah, não. Aí, não. Esse É aí pedir não. demais, né? Esse aí não dá. E aí, Rodrigão? E você? Quais Cara, são as. eu ia dar a bola fora. é, essa que você sugeriu, uma bola fora para o governo da Austrália, né? Pelo que fez com o Djokovic, Djokovic? né? É, sei lá, estou pensando aqui uma bola dentro, mas tá difícil uma bola dentro, né? Talvez para a comissão que assessora lá o Reino Unido, na questão da vacinação das crianças, que sugeriu uma medida que me pareceu de bom senso nessa loucura toda que nós vivemos, né? E que a gente já conversou aqui. Então, essa é minha bola fora, essa é minha bola dentro. Estou pensando numa dica, mas agora não está me ocorrendo, não. Bom, é o seguinte, a minha bola fora, assim como o Vitor, vai para os jornalistas da Folha de São Paulo, né? Acho que é uma manifestação vergonhosa, né? Eu acho o jornalismo é uma função nobre, fundamental para a democracia, né? A liberdade de expressão, uma imprensa livre é pilar fundamental da democracia. É muito triste ver jornalistas defendendo censura. Então a bola fora. Não é uma bola dentro, é uma bola solidária que eu vou estar aqui agora. Eu discordo da posição pessoal do Djokovic de não se vacinar. Eu discordo porque eu me vacinei. Já tomei 2 doses, tomarei a terceira. Contudo, eu entendo que ele tem esse direito. Ele tem esse direito. E acho que a essa altura do campeonato, pela quantidade de pressão que ele está tomando, eu acho que assim, nem sempre o caminho mais simples, nem sempre o caminho mais fácil é o que te leva ao melhor destino. Então eu vejo aí um comprometimento, uma coragem com uma crença, e eu respeito ela. Então é uma bola solidária, não por concordar com a posição pessoal dele, mas pelo fato dele ter sido alvo de uma ação de um governo que viu nele um bode expiatório quando ele nunca se manifestou naquele país, naquela competição, para o que seria contrário a uma política pública. Então não é nem uma bola dentro, porque eu não quero ratificar a posição pessoal dele Mas sobre ele a se vacina. manifestou em algum outro lugar? Nem em outro lugar ele se manifestou contra. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, pô, eu estou Não, indo para aquele país. aparentemente ele se manifestou. Tá? Né? E eu digo assim, pô, se eu estou indo para aquele país como um esportista, não acho que seja muito meu papel, por exemplo, opinar na política local ou coisa que o valha. Perfeito. Então, assim, não é uma bola dentro para ele no sentido de ser solidário à posição pessoal dele, porque não é a minha. Mas é uma bola solidária porque eu acho que ele foi alvo de uma ação política do governo australiano, uma ação de inspiração antidemocrática. Não pode ser um mau exemplo nosso povo. Então, inclusive, a meu ver, subestimando o povo australiano. Tentando tratar o povo australiano, né, de uma forma que, como se o povo australiano, de forma legítima, soberana, não pudesse ter o seu entendimento. Então fica aqui uma bola solidária. Bom, olha, deixa eu pensar aqui se eu tenho alguma dica. Não, vou ficar devendo a dica, vou dividir a dica com meu amigo Victor, que é realmente uma excelente dica. Pizzaria Brás ali em Pinheiros, tem aqui na região de Santa Amaro, os mesmos donos do Bar Pirajá. Ambiente gostoso, comida boa. E se você tiver a sorte aí de dividir a mesa com um bom amigo, vai ficar melhor ainda. Então é isso, meus amigos. Vamos Vamos lá. ver se na semana que vem o quinteto está de volta reunido ou se vão tentar enrolar. O time estava hoje um pouco reduzido, mas como a gente tem aquele nosso zagueiro de espera, né? O líbero, né? Ele fica na sobra, joga. O Baresi, né? Nós temos um Baresi aqui com a gente. Os mais velhos. Um Baresi aqui. Joga ali por trás da defesa. O último homem chega junto, mas também sabe sair jogando com a bola e aparece no ataque como elemento de surpresa. Então, hoje, jogando com o Rodrigão, a gente conseguiu ali não ficar só para trás da linha da bola. Meus amigos, sempre bom demais falar com vocês e até semana que vem. Encerramos assim o nosso 85º encontro. Acho que já podemos aí até começar uma contagem regressiva para o 100º encontro. Para o encontro número 100, aí a gente pode até pensar aí, pô, quem sabe fazer
todo mundo junto, no mesmo ambiente e tal, né, talvez, não precisa nada exagerado, não precisa de anões, polidense, consumo de droga, nada disso, só um encontrinho ali entre amigos e tal, já com uma certa idade, com as limitações que o tempo impõe, que os cabelos brancos demonstram, mas talvez possa ser uma ideia. Vamos amadurecer, tá bom? Mas já Tá está bom. anotado aqui, nada de pôneis, engolidor de fogo, poste de polidense, nada disso. Uma coisa tranquila, familiar, entre amigos, tá bom? Um abração para vocês, até semana que vem. Tchau, Falou. tchau. Tchau, tchau. Valeu.